a Noite Paraná. Oferecimento: Supermercado Cidade Canção. E Gouveia, as melhores alianças. Olá, boa noite. Boa noite para você. Forças de segurança começam a desmobilizar protestos nas estradas e grupos bolsonaristas avançam sobre bombeiros e agridem motoristas em bloqueios de rodovias pelo estado. Nós vamos atualizar onde ainda há pontos de interdição no Paraná. Polícia procura o advogado Jaminos Quedaros de Aquino, suspeito de matar a ex-esposa Suelen Rodrigues na frente dos filhos, ontem em Curitiba. E a notícia de alta nos preços provoca corrida a postos e acaba com o estoque de combustível em algumas cidades. Ao vivo a gente vê aí o Trevo Cataratas, um dos entroncamentos rodoviários mais importantes do estado. Em Cascavel agora faz 12 graus, tá frio por lá, daqui a pouco a gente atualiza a previsão do tempo. Boa noite, Paraná, tá começando logo depois do intervalo. Fique com a gente. Depois de sentir medo por tanto tempo, Brisa não precisa mais se esconder. Brisa, não tinha nenhuma sequestradora sendo procurada. Mas então, o que aconteceu? Então como foi que se explica? Você foi vítima de uma fake news. Então quer dizer que... Quer dizer que acabou. Hoje... Você abriu de novo a porta da cadeia pra eu ficar livre. Eu não consigo parar de pensar em você. Travessia. Aproveite a terça e quarta verde do Cidade Canção. Bisteca bovina R$ 27,98. Coxinha da asa de frango R$ 8,98. Cidade Canção. Armações e solares Vogue. Modelos exclusivos e glamourosos para todas as idades. Um acessório de moda para o seu dia a dia. Vogue é na Gouveia. O preço baixo está com a bola toda no saldão de aniversário do Gigante Max Atacadista. Bora pagar menos? Você paga ainda menos e ganha raspinhas para concorrer a vales compra. Cenoura, beterraba, batata doce 1,69 o quilo. Manga, melão 2,97 o quilo. Ameixa 400 gramas. Cebola quilo 4,99. Café Pelé 500 gramas 11,98. Capa do filé 25,90 o quilo. Amistel 350 ml 2,59. Beba com moderação. Saldão campeão é aqui. A terça-feira foi mais um dia de muito transtorno nas rodovias do estado. Mais de 70 pontos de bloqueios foram registrados no Paraná ao longo de todo o dia. O repórter Marcelo Rocha é quem nos atualiza, trazendo informações ao vivo. Oi, Marcelo, boa noite. Oi, Soler, boa noite. Só para a gente começar com os números mais atualizados, no início da tarde, segundo o Comando-Geral da PM do Paraná, havia 26 bloqueios totais ou parciais nas rodovias federais do estado e outros 47 nas estaduais. A PM também já havia liberado 74 pontos nas federais e 17 nas rodovias estaduais. Embora haja uma quantidade grande de desbloqueios, como eu acabei de dizer, o transtorno foi muito ao longo de todo o dia nas estradas e em vários pontos de estradas federais e estaduais do Paraná por conta dos bloqueios promovidos por grupos que não aceitam o resultado das eleições em segundo turno no Brasil no último domingo. Por conta dessas indefinições, da confusão estabelecida por esses bloqueios, o dia de muita gente foi bastante difícil hoje e esses bloqueios, eu lembro, estão em descumprimento. Há uma decisão expressa do Supremo Tribunal Federal que proibiu esses bloqueios e orientou a polícia a desfazê-los. A gente vai dar uma olhada agora em como foi o dia de transtorno para milhares de paranaenses e de estradas travadas em todo o estado por conta dessas manifestações. Vamos ver. Perto das 3 horas da tarde em Campo Largo, manifestantes fechavam um trecho da BR-277.
Carros foram liberados para desviar pelo acostamento e havia uma longa fila de caminhões. Nos contornos sul e leste de Curitiba também há pontos de bloqueio. Caminhões fecharam as pistas e manifestantes também colocaram fogo em pneus. Imagens aéreas registraram a fila nos contornos da capital hoje de manhã. Em Maringá, caminhoneiros que não aceitam o resultado das urnas se reuniram no trecho urbano da BR-317. De acordo com a Polícia Militar, em uma das pistas só estava liberada a passagem de carros, motos e ônibus do transporte público. Em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, viaturas da PM se dirigiram à PR-151 para negociar com os caminhoneiros que impediam a circulação da rodovia. O tráfego acabou liberado no sistema Pare e Siga. Na BR-373, a Polícia Rodoviária Federal usou pela manhã um trator para liberar a pista. Em Londrina, no começo da tarde, ainda havia lentidão na PR-445. O trânsito foi liberado após a intervenção da Polícia Rodoviária Estadual, mas caminhões permaneciam ocupando o acostamento. Na PR-444, em Arapongas, a pista foi liberada no fim da manhã. No noroeste do estado, na BR-376, em Paranavaí, manifestantes ainda mantinham à tarde um bloqueio à pista central, desviando a passagem para as pistas marginais. Não havia caminhoneiros parados, apenas pessoas a pé, com carros, caminhonetes e tratores. Em Irati, por volta das 5 horas da tarde, a BR-277 seguia bloqueada para caminhões. Faixas pediam a intervenção federal e os integrantes do bloqueio se posicionavam bem perto dos carros que passavam. Em decisão tomada ontem, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Polícia Rodoviária Federal tomasse todas as providências necessárias e suficientes para desbloquear imediatamente as rodovias, sob pena de multa de R$100 mil por hora ao diretor da PRF, Silvinei Vasques. Moraes também estipulou a mesma multa para donos de caminhões que estejam sendo usados em bloqueios. Hoje, Alexandre de Moraes estendeu a decisão e determinou ainda que as polícias militares atuem no desbloqueio das rodovias, inclusive as estradas federais, para garantir o direito de ir e vir assegurado pela Constituição. O ministro também mandou que as forças policiais identifiquem as lideranças e ordenou a prisão em flagrante daqueles que estiverem cometendo crimes contra o Estado de Direito. Hoje, em entrevista coletiva, o diretor executivo da Polícia Rodoviária Federal, Marco Antônio Territo, afirmou que a corporação está usando todos os meios possíveis para liberar as rodovias bloqueadas pelo país desde domingo. Nosso protocolo de atuação, que é chegar ao local, estabelecer o diálogo, negociar. No caso de cometimento de crime, a gente faz a prisão em flagrante, identifica potenciais lideranças, não só lideranças, mas também quem presta esse apoio logístico para os manifestantes que estejam no local, para debelar esses pontos de interdição, saturar o local para evitar que os manifestantes retornem e interditem novamente. Em uma entrevista coletiva, o comandante-geral da Polícia Militar do Paraná disse aos jornalistas que, ao longo do dia, lideranças que estavam articulando os bloqueios foram identificadas, mas ele não informou quantas eram essas lideranças. Ele disse ainda que ninguém foi preso em flagrante. Nós optamos primeiro pela negociação. Mas com base em que os senhores optaram? Para evitar confronto. Mas a negociação, ela atende à decisão do início? Sim, porque o objetivo do que foi determinado é que as vias sejam desobstruídas. O que a gente está evitando é fazer o uso da força. Em nota, a Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos, CNTA, disse que este não é um movimento dos caminhoneiros autônomos e nem uma greve da categoria, e que nenhuma entidade do sistema CNTA está envolvida em qualquer ponto de concentração no país. Segundo a nota, a categoria foi surpreendida por interdições e bloqueios improvisados no seu local de trabalho, as rodovias, e que não deve ser responsabilizada pelos bloqueios e possíveis consequências à sociedade brasileira. A CNTA reforçou a responsabilidade e a seriedade dos caminhoneiros autônomos para movimentar e abastecer o país, e disse que está sempre ao lado da ordem e do Estado democrático de direito.
Bom, eu conversei agora há pouco com o Palácio Iguaçu e o entendimento do secretário de Segurança, Wagner Mesquita, é o seguinte: ele afirmou que não há chance de que as ordens estabelecidas pela decisão do ministro Alexandre de Moraes não sejam cumpridas na íntegra. Ele não deu prazo para que essas ordens sejam cumpridas, mas afirmou que a Secretaria de Segurança vai impor a decisão tomada pelo ministro Alexandre de Moraes e que impede os bloqueios nas rodovias do estado, tanto as rodovias federais quanto as rodovias estaduais. Daqui a pouco, ainda nessa edição do Boa Noite, a gente vai voltar para mostrar que pessoas foram agredidas quando tentavam passar pelo bloqueio. Inclusive, bombeiros que trabalhavam em pontos de interdição também foram agredidos. A gente volta para mostrar isso ainda hoje no Boa Noite Paraná. A gente volta com vocês aí no estúdio Soler e Hélio. Obrigado, Marcelo. Hélio. Bom, e por causa das manifestações que bloqueiam as estradas, já está faltando combustível aqui no Paraná. O Sindicato dos Revendedores admitiu agora há pouco o problema no abastecimento. É por isso que a gente vai até Londrina conversar ao vivo com a Patrícia Pivetta, porque a Patrícia vai passar para nós um panorama, né, Patrícia? Qual que é a situação aqui no estado, hein? Boa noite. Uma boa noite a todos. Bom, de acordo com a Paranapetro, o Sindicato das Revendedoras, há problemas no abastecimento de combustível em todas as regiões do nosso estado. Agora, também, de acordo com a Paranapetro, essa paralisação não é responsável pelo aumento de preço dos combustíveis que a gente já consegue constatar em inúmeras bombas pelo Paraná. Claro que já tem muito consumidor por aí reclamando desse aumento de preço, que, segundo a Paranapetro, seria consequência de custos adicionais de importação dos produtos e também de alta do biodiesel e do etanol. Para a gente ter uma ideia, hoje aqui em Londrina nós encontramos o etanol a R$ 4,49, estava R$ 13,59 e gasolina já a R$ 5,49. Na semana passada estava bem mais barata. Equipes do Procon estão fiscalizando os postos e, se constatar irregularidades, os donos poderão ser autuados. Há problemas com relação a postos autuados também em Maringá. 12 estão sendo investigados e por todo o estado há problemas no abastecimento e também preços abusivos, como a gente constata agora na reportagem. Só que a comum já foi tudo. Este posto em Ponta Grossa tinha apenas uma opção de combustível no começo da tarde. Mesmo assim, consumidores faziam fila em uma das principais ruas da cidade. Desde ontem de noite já rodando, já até agora nada. Aqui é o primeiro posto que eu encontrei. Já nos postos de combustíveis sem filas, as bombas estavam vazias. O desabastecimento aqui em Ponta Grossa começou logo pela manhã. Esse posto de combustível estacionou carros aqui na entrada para bloquear a passagem dos motoristas e indicar que aqui já não tem mais combustível para vender. Teve desabastecimento também em Curitiba. Em Londrina, as reservas de etanol e diesel secaram durante a tarde. A alteração dos preços chamou a atenção dos consumidores mais atentos. O preço estava R$ 4,89 e agora? Gasolina R$ 5,49. 5,49, então quer dizer R$1, né? Praticamente R$1,01 de diferença. Esse motorista de Ponta Grossa também ficou de olho em preços abusivos e denunciou ao Procon. Normalmente é 4 e pouco ao litro da gasolina, ele abasteceu o meu galão aqui e depois que eu abasteci falou que é R$6 o litro. Em Ponta Grossa foram 4 postos autuados. Em Guarapuava também teve fiscalização. O Procon notificou 2 empresas pelo aumento sem justificativa. Já no noroeste do estado, o Procon orientou que o abastecimento fosse limitado. Apenas 30 litros por motorista está permitido em Paranavaí. Justamente para evitar que os postos acabem rápido o combustível e para atender um número de consumidores maiores. Infelizmente a gente trabalha em motorista de aplicativo, a gente depende do combustível e está bem complicado. Ônibus do transporte público atrasados, viagens canceladas, dificuldade para voltar para casa. A terça-feira foi complicada em várias cidades do estado. Só em Curitiba, de ontem para hoje, quase 250 ônibus deixaram de sair da rodoviária da capital. Na rodoviária mais movimentada do estado, plataformas vazias, passageiros perdidos com malas de dúvidas e indecisão. Estão falando que estão cancelados porque todas as estradas estão bloqueadas. O que vocês vão fazer agora? Agora eu vou voltar para casa da minha sobrinha. Faz uma semana que eu estou lá, vou ter que ficar mais um dia lá.
Desde segunda-feira, 244 viagens já foram canceladas por causa dos bloqueios nas estradas. 7.300 passageiros que partiriam de Curitiba deixaram de viajar. Nesse clima de incerteza, a rodoviária aqui de Curitiba quase parou durante a tarde. Muitas empresas pararam de vender passagens. Esse movimento aqui nos guichês é de passageiros em busca de informações ou querendo trocar os bilhetes que já haviam comprado. O Carlos ia de Curitiba para um compromisso profissional em Minas Gerais. Então já liguei lá na empresa, então vão ter que esperar, né? Fazer o quê? Dona Denise, de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, veio para o casamento do filho e deveria ter voltado para casa hoje. Foi cancelada a viagem, remarcada para quinta-feira à noite. Muitos transtornos também no interior do estado. Na rodoviária de Cascavel, o movimento diário é de 250 ônibus, mas hoje apenas 38 chegaram às plataformas. Os passageiros não sabem quando vão seguir viagem. A Luana e a mãe, de Medianeira, foram fazer uma consulta em Cascavel e não conseguiram ônibus para voltar para casa, a 85 quilômetros de distância. Elas dormiram num hotel, tentaram hoje de novo, mas nada de ônibus. Não tem o que fazer, vamos ter que ficar. Se não abrir, a gente vai ter que gastar mais um pouco para poder aguardar para ir embora. Quem não pôde pagar um hotel, dormiu na rodoviária mesmo. Frio, um gelo e teve que ficar sentada, né? Em Guarapuava, nenhum ônibus chegou ou saiu da rodoviária. A Alessandra tenta ir para a União da Vitória desde ontem. Já gastou R$100 para comer e passar a noite numa pensão. Talvez vai ter um ônibus hoje às 3 horas, se não só amanhã e se tiver horário. Em Londrina, houve redução de 85% nos embarques e desembarques, segundo a administração. Passageiros também precisaram remarcar a viagem. A minha salvação é que eu tenho filha e tenho irmã aqui, né? Qualquer coisa eu volto para casa deles. Para quem depende do movimento no terminal, a semana começou com prejuízo. Eu vim ontem aí, fiz 4 corridas o dia inteiro. E hoje cheguei às 6 da manhã, não fiz nenhuma até agora. E vai ser difícil. A seguir, governo, Assembleia Legislativa e entidades da sociedade civil se manifestam sobre os bloqueios nas estradas. E os nossos repórteres mostram caso de agressão a quem tentou furar as barreiras. Até os bombeiros foram hostilizados pelos manifestantes. Boa noite, Paraná, volta já. Qual dupla não pode faltar no seu dia? Nas nossas manhãs, a nossa dupla do coração é a Ana Maria e o Louro Mané. Eles aparecem na sua telinha de segunda a sexta, às 10h35. Promoção Aniversário Condor. Concorra a 100 mil por semana em várias compras. E mais um ano de supermercado grátis. Leite longa vida UHT a partir de R$ 3,39. Óleo de soja a partir de R$ 5,98. Café Três Corações R$ 13,98. Arroz parboilizado a partir de R$ 12,48. Contrafilé sem osso R$ 32,78 o quilo. Colchão mole R$ 27,90 o quilo. Antártico original R$ 3,49. Beba com moderação. Sabão Tixon 1,6 kg R$ 16,48. No final da compra, o Condor é sempre mais barato. Liga você a megas de verdade. Estudar, trabalhar e se divertir com a mesma velocidade de upload e download. Isso são megas de verdade. Assine agora a melhor internet para sua vida. Agora que está de volta, Clarice tem muito o que explicar. Ela forjou a própria morte. Se alguém está devendo à justiça, esse alguém é ela. Pronta para falar, dona Clarice? Contar tudo o que aconteceu na noite da sua suposta morte? Hoje... Tem mais alguém que esteja envolvido que você acha relevante nos contar? Tem sim. É uma mulher. O nome dela é Anitta Lopes. Cara e coragem. Vem celebrar nas terças e quartas de Feira do Mufato. Tudo fresquinho e com os selinhos de descontos. São 7 modelos para colecionar e muita elegância para servir. Ameixa 400 gramas, cebola quilo 4,99, morango bandeja, mamão quilo 5,97, flor crisântemo 9,99, bisteca suína 11,97 o quilo, Amistel 350 ml, Clube Fato 2,59, beba com moderação. É só juntar, colecionar e comemorar. Selinhos de descontos incríveis Super Mufato.
A Polícia Civil procura o advogado criminalista e ex-policial Jaminos Quedaros de Aquino. Ele é suspeito de matar a ex-esposa Suelen Rodrigues, de 29 anos, na frente dos 2 filhos dela. O crime foi ontem à tarde aqui em Curitiba. O Bruno Fávaro acompanha essa história e traz para nós as últimas informações. Oi, Bruno. Oi, Ellen, boa noite para você, para todos. A polícia está ouvindo as testemunhas para tentar encontrar o suspeito, que continua foragido. Jaminos Quedaros, ele é o suspeito de matar a ex-esposa Suelen Rodrigues na frente dos filhos ontem à tarde aqui em Curitiba. Hoje a Polícia Civil informou que o carro que Jaminos fugiu logo depois do crime foi encontrado em Apucarana, no norte do estado. A arma usada pelo suspeito passa por uma perícia e, de acordo com a polícia, Jaminos não possuía porte de arma. Suelen tinha medida protetiva contra Jaminos e, segundo a investigação, ela se mudou com os filhos do interior do Paraná para a capital para fugir das ameaças. O Boa Noite Paraná teve acesso ao mandado de prisão preventiva, que foi expedido pela Vara Criminal de Prudentópolis no dia 25 de outubro, terça-feira da semana passada, 6 dias antes do assassinato. Jaminos Quedaros era procurado por ameaça, violência doméstica, a Lei Maria da Penha, e o descumprimento de medida protetiva de urgência. A Ordem dos Advogados do Brasil já suspendeu o registro de advogado de Jaminos e um processo ético-disciplinar poderá levá-lo à exclusão definitiva da OAB. Hoje, a presidente da OAB aqui em Curitiba lamentou o não cumprimento da medida protetiva. Vamos ouvi-la. A Suelen adotou todas as medidas que estavam ao seu alcance, sim. Temos conhecimento que, inclusive, já havia um mandado de prisão expedido. Poucos dias antes, ela fugiu do local, praticamente, né? Ela se retirou, mudou o seu domicílio, buscou proteger os seus filhos, buscou proteger a sua vida e, lamentavelmente, não foi suficiente. Agora há pouco, em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado disse que o cumprimento de prisão preventiva de Jaminos foi prejudicada por causa da lei eleitoral, que proíbe prisões 5 dias antes das eleições. Até o momento, nós não conseguimos localizar a defesa do suspeito. A gente vai continuar acompanhando esse crime bárbaro que foi ontem à tarde aqui em Curitiba. Ellen. É isso. Obrigada, viu, Bruno? Aqui a gente quer até esclarecer que não se trata de desencorajar a denúncia. A denúncia é muito importante. Mas o que a gente pede é que as leis sejam cumpridas e que os agressores de mulheres sejam presos antes de se tornarem assassinos dessas mulheres. Hoje, além dos problemas para quem precisa passar por trechos bloqueados em rodovias federais e estaduais pelo Paraná, houve registro de confusões e também agressões em alguns pontos. O repórter Marcelo Rocha volta a falar com a gente sobre essa situação. Oi, Marcelo. Oi, Soledad. Pois é, a gente recebeu muita informação de pessoas que circularam pelo estado hoje e que encontraram dificuldades para ultrapassar os bloqueios promovidos pelos grupos de caminhoneiros. E alguns desses contatos nos relataram agressões e hostilidades por parte desse pessoal que está bloqueando as rodovias, inclusive hostilidades contra bombeiros. E a gente preparou uma reportagem para mostrar como é que foi o relato dessas confusões pontuais em alguns locais de bloqueio hoje. Vamos dar uma olhada. Por volta das 4 da tarde, manifestantes avançaram contra os bombeiros em União da Vitória, no sul do estado. As imagens são das redes sociais e mostram que, enquanto os oficiais tentavam desbloquear o trevo na BR-476, um grupo foi para cima dos bombeiros e tomou as mangueiras dos caminhões. Este homem tentou afastar o bombeiro da confusão no mesmo momento em que manifestantes hostilizavam os militares. A PM informou que tudo começou quando os bombeiros tentavam dar apoio à PRF no desbloqueio da estrada. Em outro ponto, na BR-277, em Campo Largo, na região metropolitana, este homem, que prefere não se identificar, afirma que foi agredido. Ele disse que ontem, no fim da tarde, começou a apanhar de manifestantes quando acharam que ele estava tentando furar o bloqueio. Um senhor começou a me ofender, dizendo que não tem ninguém que vai furar aqui, porque isso é palhaçada, nós estamos aqui para defender o país e tudo mais. E eu desci do carro para explicar para ele que eu não estava fazendo isso, né? E nisso já veio um soco na minha cabeça, que eu tô com um inchaço aqui na cabeça,
E logo em seguida surgiram diversas pessoas. Eu comecei a levar chutes, socos, me puxaram, rasgaram toda a minha roupa, vinha chute de tudo quanto é lado, pontapés. O homem disse também que policiais rodoviários federais estavam presentes no momento da agressão, mas não agiram. 3 policiais da PRF estavam ali assistindo e eu pedi socorro, porque ali eu achei que eu ia morrer linchado. Eu pedi socorro, não fizeram absolutamente nada. Sobre esse caso, a Polícia Rodoviária Federal informou que cerca de 200 manifestantes bloqueavam totalmente o trânsito nos 2 sentidos de circulação da rodovia, que a equipe responsável pela ocorrência era composta por 3 PRFs e, assim que iniciado o episódio, agiu imediatamente para preservar a integridade física do cidadão, tomando todas as providências necessárias à contenção do tumulto. A PRF enviou um vídeo que, segundo a instituição, mostra a chegada dos policiais que impedem que se perpetuem quaisquer agressões físicas e garantem que o veículo ultrapasse o bloqueio em absoluta segurança. Este outro homem contou que também foi agredido no mesmo ponto de bloqueio e quase no mesmo horário ontem, no fim da tarde. Ele disse que as agressões começaram depois que manifestantes viram a roupa que ele usava. Eu estava com uma camiseta do Caetano Veloso, do Gilberto Gil, depois foi o que bastou. Conforme eu fui chegando perto, ele perto do desvio, ele veio do lado do meu carro dizendo: olha aqui um petista. E aí foi chute, pontapé, saiu o carro pelo lado e veio mais uma pedra enorme, assim, estourou o vidro de trás do carro. Fotos mostram como ficou o carro. Vidros foram quebrados e a lataria ficou amassada. A vítima também disse que conseguiu fugir, encontrou uma viatura da Polícia Rodoviária Federal no caminho, mas que os policiais disseram que não poderiam ajudar. Eles disseram: olha, a gente não pode te ajudar, a gente volta para lá, e eu fui nessa... como quem está dirigindo num trem fantasma. Sobre essa outra agressão, a PRF afirmou que está procurando identificar o relato para prosseguir o atendimento. A PRF reforçou que é uma força de Estado e, como tal, atua na preservação da ordem pública, da segurança viária e da mobilidade, e que neste momento está concentrando todos os esforços possíveis para viabilizar a desobstrução das rodovias. Bom, lógico que a gente vai continuar acompanhando os desdobramentos desses bloqueios e eventuais consequências dessas hostilidades promovidas contra quem tentou passar e exercer o direito constitucional de ir e vir. A Polícia Rodoviária Federal atualizou agora informações no fim da tarde, início da noite, dizendo que em Medianeira, Cascavel e Cândido Rondon desfez ou dispersou bloqueios com o uso de gás lacrimogêneo, embora não tenha registrado confronto entre policiais rodoviários federais e as pessoas que estavam nestes bloqueios. O que a gente quer é que as decisões judiciais sejam cumpridas para que a gente possa seguir de uma vez por todas a vida com normalidade e com os direitos assegurados. Voltamos aí com o estúdio com Ellen, com você, Soler. Obrigado, Marcelo, mais uma vez. Entidades e instituições do Paraná se manifestaram de forma contrária aos bloqueios em rodovias do estado. Uma das preocupações é com os reflexos na economia. A repercussão das barreiras nas estradas é praticamente a mesma entre as principais entidades do estado. O G7, que reúne o setor produtivo do Paraná, como a Federação das Indústrias, da Agricultura, do Transporte e Comércio, condenou o bloqueio nas rodovias. De acordo com o coordenador do grupo, o resultado das eleições deve ser respeitado e os manifestantes não podem impedir o direito de ir e vir do cidadão. Isso prejudica muito o setor produtivo, a gente já vê postos de gasolinas com filas, a gente não pode deixar faltar alimentos na casa do cidadão. A Assembleia Legislativa também condenou os bloqueios. O presidente, deputado Ademar Traiano, afirmou que os protestos são extremistas e os bloqueios prejudicam a economia do estado. Aqueles que geram a riqueza no estado, empresários, agricultores, gente do agronegócio, cargas perecíveis, que em função desse impedimento de trânsito normal, causam prejuízos economicamente a todos. A Ordem dos Advogados do Brasil também se posicionou de forma contrária aos movimentos, por considerar as motivações antidemocráticas. Embora a OAB seja favorável sempre ao direito de manifestação, direito de protesto, neste caso a OAB vai se manifestar contrariamente, tendo em vista que o manifesto viola diversos direitos previstos na Constituição. Um deles é o
de vir, mas também porque o motivo da manifestação é um motivo antidemocrático, contrário ao resultado das urnas, ou seja, a tendência ali é provocar um resultado que pode causar uma ruptura institucional. O Ministério Público do Estado montou um gabinete de crise para acompanhar os desdobramentos das manifestações. O MP também informou que, a exemplo de outras instituições da República, vai fazer o possível para restabelecer a ordem e o cumprimento do que prevê a Constituição Federal. O Ministério Público tem estreitado o diálogo com setores do governo do Estado do Paraná, visando implementar e efetivar o decidido em tempo mais rápido possível. Ou seja, é preciso efetivar essas medidas para que a vontade popular seja restabelecida no Estado do Paraná. Nós pedimos entrevista ao governador Ratinho Júnior, mas o Estado preferiu se manifestar por nota. Afirmou que a Polícia Militar do Paraná já está cumprindo a decisão do Supremo Tribunal Federal. A nota informa ainda que o direito de livre circulação no território nacional é uma garantia do povo brasileiro e que as eleições de 2022 ocorreram de maneira democrática e a decisão soberana das urnas precisa ser respeitada. A APRAS, que representa os supermercados, afirmou que, apesar dos bloqueios, não existe até o momento sinais de desabastecimento nas prateleiras. Hoje à tarde, no primeiro pronunciamento após as eleições, em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro condenou as manifestações. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas. Mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. Informações atualizadas sobre a situação nas estradas você pode conferir em nosso site, o G1 Paraná. É isso, você tem por lá a informação atualizada minuto a minuto, então não deixe de entrar. Só um aviso, amanhã o Boa Noite Paraná é mais cedo. Amanhã, 6h35, porque tem jogo aqui na RPC. A gente espera você um pouquinho mais cedo com todas as notícias do estado. É isso. Reta final de Brasileirão, Flamengo e Corinthians, você confere aqui na tela da RPC, mas antes, muito antes, a gente chega com tudo o que você precisa saber nessa quarta-feira. Obrigado Tchau. pela audiência, gente. Abraço, até amanhã. Até amanhã. Boa Noite Paraná. Oferecimento: Supermercado Cidade Canção. E Gouveia, as melhores alianças. Meu Paraná, aqui na RPC. Assista agora a sua novela das 7. Cara e coragem, saboreie com Sadia. Sua torcida pede Sadia.